Excelente pergunta, meu amigo. O Flamengo vai ter uma reunião entre os dias 20 e 21. Que reunião seria essa? Essa reunião entre BAP e Boto visa alinhar o Flamengo para o restante da temporada. Alinhar o Flamengo significa: fomos eliminados, vamos precisar contratar reforços? Vamos renovar com esses atletas? Vamos deixar o fluxo acontecer? E o que eu chamo de fluxo? É não realizar contratações e não realizar renovações. No caso do Eric Pulgar, tem muita gente dando pancada no Eric Pulgar porque ele está pedindo a renovação depois de um ano de ter renovado. Ele renovou ano passado, tem contrato até o fim de 2027, quer renovar agora de novo. Eu também estava meio revoltado com essa história do Pulgar, com esse chilique de Eric Pulgar. Mas aí o que eu faço sempre? Eu fui atrás da informação para entender a cabeça do atleta e por que ele está passando por isso. Desde que o Pulgar renovou com o Flamengo, chegaram Jorginho, chegou Lucas Paquetá, teve renovação com Everton Araújo e o salário do Pulgar ficou defasado. Quando o salário do Pulgar foi renovado, o contrato dele foi renovado, o salário dele tinha uma demanda em cima dos atletas que jogavam no meio de campo junto com ele. Depois disso, vários jogadores chegaram. E o Pulgar, muitas das vezes, tem mais minutagem que eles, é mais importante para a equipe que eles, tem mais tempo de casa do que eles. Então, o Pulgar quer uma equiparação salarial. Ele não quer ser o jogador que ganha mais no meio-campo do Flamengo. Ele só quer ganhar compatível com aquilo que os outros jogadores estão ganhando também. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, com a lesão que tirou o Eric Pulgar 2 meses de combate, esse ano o Eric Pulgar tem 1.987 minutos pelo Flamengo. O Arrascaeta tem 1.793. O Paquetá tem 1.654. Então, por aí já dá. O Nicolás de la Cruz, 662. O Saul Niguez, 284. Então, por aí dá pra ver que o Eric Pulgar ganha muito menos do que o Saul, ganha muito menos do que o Nicolás de la Cruz e tem 3 vezes mais minutagem do que o de la Cruz. É injusto. Eu entendo o Eric Pulgar tá querendo a renovação, eu entendo ele tá pedindo uma equiparação salarial. O Nicolás de la Cruz, ele ganha no Flamengo para 1,5 milhão, 1,7 milhões. Quase 2 vezes mais do que o Pulgar. E ele tem 662 minutos contra 1.987 minutos. E o de la Cruz não teve lesão esse ano. O Pulgar teve. O Pulgar teve 2 meses de lesão e consegue ter 3 vezes mais minutos do que o Nicolás de la Cruz. Aí se a gente compara com o Saul, então, gente, o Saul teve 284 minutos jogados em 2026, o Pulgar 1987, e o Saul ganha o triplo do Eric Pulgar. Então o Eric Pulgar tá com razão de estar pedindo uma equiparação salarial, sim. Ele é muito mais útil que todos esses atletas, joga muito mais que todos esses atletas, joga mais minutagem que esses atletas, e ele que tem um salário defasado. Então ele quer um reajuste salarial, e depois que eu entendi essa métrica, depois que eu conversei com pessoas próximas do atleta que me deram esses números, que me mostraram essa métrica, eu passei a ficar do lado do Eric Pulgar, né? O Flamengo acabou de renovar com o Alexandro, gente. Com o Alexandro, que mal fica disponível no Flamengo, ganhando 2, 3 vezes mais do que o Eric Pulgar. É injusto com o atleta. Então eu acho que tem que renovar com o Pulgar, tem que valorizar o Pulgar. O Pulgar tinha dado até ontem para a diretoria se decidir. Só que a diretoria pediu ao staff do Pulgar para deixar isso até o fim da próxima semana, porque o Flamengo precisa decidir primeiro o que vai acontecer no confronto contra o Cruzeiro. Para o Flamengo entender se vai renovar o elenco. E renovar o elenco significa não renovar com o Pulgar, por exemplo. Liberar o Pulgar para sair, para ir para o mundo árabe, por exemplo. Porque o Pulgar já vai fazer 33 anos no ano que vem. Então, se passar pelo Cruzeiro, a expectativa pode ser uma. Se não passar pelo Cruzeiro, a expectativa pode ser outra. Com relação a reforços que venham de fora, o grande problema do Flamengo está sendo o timing. O Alan Lescano, por exemplo, é um jogador que o Flamengo já sondou. Não está nas prioridades do Flamengo agora, mas o Flamengo sondou. O River Plate está quase negociando para ele ir para lá, tá? O River Plate, não, perdão, o Boca Juniors está negociando para ele ir para lá. Então, na hora que o Flamengo tiver a oportunidade de ir ao mercado,
pode ser que o Lescano já tenha ido para o Boca Júnior. O Luna, tá? O Alex Luna. O Alex Luna, gente, ele tá apavorado para vir para o Flamengo. Eu converso com colegas lá da Argentina que me dizem assim, que praticamente ele nem dorme, de tanto que ele pensa no Flamengo. O próprio presidente do Instituto Córdoba quer muito que a negociação aconteça. Ele é muito amigo dos jogadores dele. O legal de clubes menores, né, é que o presidente consegue ser mais humano com os jogadores, com o elenco. E ele é muito parceiro dos jogadores. Então, ele com os jogadores, ele quer sempre o melhor para os atletas. E ele sabe que o valor que o atleta vale hoje, o Flamengo pode pagar sem dificuldades. Então, ele também está torcendo para o jogador se transferir para o Flamengo. Só que o Flamengo só vai definir isso pós-jogo contra o Cruzeiro. E a equação no Flamengo, pessoal, ela é mais complexa ainda. Não é o simples caso do Flamengo definir se vai comprar o Alex Luna ou não. É o simples fato do Flamengo ainda não ter se decidido se o Alex Luna é o cara certo para o Flamengo nesse momento. Então, a pergunta do Carlos Rodrigo Diniz, se não passar pelo Cruzeiro, ainda vai ter contratação? Eu respondo da seguinte maneira. Pode ter, se o Flamengo se livrar de alguns medalhões. Suponhamos que o Flamengo, ao ser eliminado pelo Cruzeiro, Deus nos livre, o Flamengo não renove com o Eric Pulgar. E o Eric Pulgar saia para o clube árabe. Pronto. O Flamengo pode buscar no mercado alguém para substituir o Eric Pulgar. Entendido? O Eric Pulgar ficou, então não vai contratar ninguém. O Alex Luna tem valores interessantes para jogar no Flamengo esse ano, para ajudar o Flamengo no Brasileiro esse ano? Tem. Então vamos trazer o Alex Luna. Não, não tem. Então não vamos trazer ninguém. Há um burburinho nos bastidores, isso daí, pessoal. Eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, mas eu vou te falar que é uma pessoa muito próxima do BAP. O que a pessoa me confidenciou foi o seguinte: o desejo do BAP hoje era de segurar essa grana para janeiro. Esses 15 milhões que o Flamengo tem para investir hoje, a vontade do BAP era segurar para janeiro, mesmo que passássemos pelo Cruzeiro. Só que o BAP sabe que a pressão vai ser muito grande em cima dele e maior ainda em cima do Boto, se eles não derem um jeito de trazer alguém para reforçar o elenco rubro-negro. Então talvez ele acabe fazendo a contratação a contragosto, porque precisa dar uma resposta à torcida. E se ele embarcar nessa de precisar dar uma resposta para a torcida, ele vai tentar primeiro o medalhão, o jogador grandão. Por isso o Flamengo já comunicou ao staff do Luiz Henrique que, se passar pelo Cruzeiro, quer retomar as conversas com o Zenit. Mas vai retomar as conversas de uma maneira muito humilde. O Flamengo não vai no Zenit para falar assim, não, ok, eu vou pagar os 35 milhões de euros. O Flamengo deve propor 28, mais 3, algo nesse sentido. Chegar nos 35 mais 5 é praticamente impossível para o Flamengo nesse momento. Mas tudo está amarrado ao que a gente vai fazer contra o Cruzeiro, tá? Então, eles vão avaliar no dia 20 ou no dia 21 qual vai ser o rumo do Flamengo na temporada. Se tiver classificado, teremos Libertadores e Brasileirão para disputar. Se não tivermos classificado, teremos só o Brasileirão. Então o investimento pode ser bem mais baixo ou não ser nenhum. O fato é que, sem enrolar vocês, essa decisão só vai ser tomada após reunião do Boto com o BAP no próximo dia 21. Beleza?